Como responder às perguntas do entrevistador de forma adequada? Primeiramente, gostaria de deixar bem claro que você nunca deve mentir em uma entrevista, pois poderá ser pego e excluído do processo seletivo. Sendo assim, a melhor forma de responder às perguntas do entrevistador é falando de forma clara e objetiva e verdadeira, sem ficar fazendo muitos rodeios. Lembre-se que o entrevistador normalmente não tem o dia todo para te ouvir. Demonstrar autoconfiança na entrevista é um dos maiores desafios de quem está em busca de um emprego. Afinal, todos temos nossas inseguranças e é natural que elas tomem proporções ainda maiores quando estamos cara a cara com o entrevistador. No entanto, é exatamente neste momento que a autoconfiança se torna indispensável. Se você se preparou para a entrevista, tudo isso vai ficar muito mais fácil e fluir de forma natural. No entanto, o autoconhecimento nesta hora é mais que fundamental. Ele é a chave para uma entrevista de sucesso. Uma entrevista que irá deixar qualquer entrevistador encantado. Quando você receber um convite para uma entrevista, não perca tempo. Releia o seu currículo e comece a se preparar para responder as principais perguntas que serão feitas. Normalmente, não foge muito. As perguntas feitas em uma entrevista são muito parecidas. Sabendo disso, é hora de fazer a lição de casa e se dar muito bem. Agora vou falar das 5 principais perguntas que você deve se preparar para responder. A primeira: se apresente para mim, ou ainda, fale de você. Nesta hora, você precisa saber expressar quem você é, quais são suas experiências passadas, caso tenha, seus objetivos e metas para o futuro. Lembre-se que os recrutadores adoram jovens com objetivo de vida, pessoas que pensam no futuro. Então, não deixe de citar esses objetivos na sua apresentação. Outro item importante são os seus pontos fortes, suas competências, ou seja, o que você tem de melhor para ajudar a empresa a crescer, e mostre verdadeiramente o interesse naquela vaga e fale com entusiasmo. Para esse tipo de pergunta, você deverá se preparar, pois deve seguir uma linha de raciocínio e terminar a sua apresentação com algo positivo. Vou deixar aqui um exemplo, mas é importante você criar a sua própria apresentação e treinar bastante, né? Combinado? Você pode responder essa pergunta da seguinte forma: meu nome é Mariana, tenho 22 anos, sou natural de Minas Gerais e estou na cidade há 4 anos. Sou filha única e tenho meus pais como meu alicerce. Sou estudante do curso de Administração de Empresas e atualmente faço parte da empresa Júnior, onde tem como função o cargo de tesoureira. Sou uma pessoa super organizada, responsável e extremamente comprometida com os meus compromissos. Sei trabalhar com datas previamente definidas e trabalho bem sob pressão. Tenho como ponto a desenvolver a ansiedade, mas já estou trabalhando nisso e já percebi grandes melhorias. Tenho conhecimento em Excel avançado, sei trabalhar com planilhas, com fórmulas, tabelas dinâmicas e também tenho facilidade para escrever. Tenho objetivos como arrumar um trabalho na área administrativa, terminar a faculdade e ingressar numa pós-graduação. Quando vi essa vaga, me interessei muito, pois tenho os conhecimentos e as competências que ela exige e tenho certeza que vou agregar muito nessa empresa. Se vocês me derem essa oportunidade, pode ter certeza que não irão se arrepender. Segunda: por que devo te contratar? Ou ainda, por que essa vaga deverá ser sua? Quando você se candidata a uma vaga e é chamado para a entrevista, é importante que você fique atento aos requisitos exigidos pela empresa. Assim, você poderá se preparar para responder a pergunta de forma alinhada ao que a empresa está buscando. Essa pergunta, além de exigir que o candidato demonstre todo o seu potencial, ela também requer que ele comprove com exemplos que é a pessoa mais ideal para aquela vaga. Não importa qual é a vaga ou a empresa. A pergunta: por que devemos te contratar?
sempre será usada pelos recrutadores nos processos seletivos. Por isso, os candidatos devem ficar atentos e estudar o anúncio, pois certamente ela irá surgir durante o processo, e se você estudou os requisitos da vaga, vai ficar muito mais fácil. Aqui vai um bom exemplo de como responder essa pergunta. Por que devo te contratar? Bom, você pode responder da seguinte forma: eu acredito que o meu perfil se encaixa perfeitamente com o que a empresa está procurando, pois possuo ótimas habilidades de relacionamento e comunicação e facilidade para trabalhar com diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, na minha faculdade fui eleita pela maioria dos votos o presidente do Grêmio Estudantil, justamente por ter facilidade de comunicação. Além disso, tenho conhecimento avançado em Excel, Word, acabei de concluir um curso do pacote Office, possuo redação própria, na minha escola tinha ótimas notas em português, sou comprometida, dinâmica, muito responsável. Acredito que posso agregar muito à empresa, mas muita atenção, a maioria dos candidatos respondem essa pergunta de forma errada. Ao ser questionado por que você deve ser contratado, o recrutador, na verdade, quer saber o que você tem de diferencial, o que você tem de melhor que vai ajudar a empresa no desenvolvimento. Ele não está interessado e nem precisa saber dos seus problemas, compreendeu? Por isso, você não deve justificar dizendo que preciso muito daquele emprego, precisa que alguém dê uma chance, tem contas para pagar ou ainda que está desempregado há muito tempo. Expor esse tipo de problema não irá agregar valor ao seu perfil profissional, por isso deve ser completamente evitado. Terceira pergunta: quais são seus objetivos? É muito gratificante entrevistar jovens que tenham objetivos na vida e que sejam bem claros e definidos. Nessa hora, você deve falar sobre as ocupações que gostaria de exercer, relacionada à vaga que se candidatou, e também falar sobre como irá fazer para colaborar com a evolução da empresa. Você pode começar pela própria função que se candidatou e expandir para onde quer evoluir. Alinhar esses objetivos ao investimento na sua carreira é uma ótima estratégia, como por exemplo, citar que pretende terminar o ensino médio e já investir em uma faculdade ou o curso técnico, ou se você já estiver fazendo a faculdade, pode falar em uma especialização e de preferência uma que irá contribuir e que tenha uma ligação com a vaga e a empresa. Se você está se candidatando a uma oportunidade na área de contabilidade e diz que irá fazer uma faculdade de enfermagem, por exemplo, os seus objetivos não estão alinhados aos da empresa, entenderam? Se você está se candidatando a uma oportunidade na área de contabilidade e diz que irá fazer uma faculdade de enfermagem, por exemplo, os seus objetivos não estarão alinhados aos da empresa. Mas atenção, você deve ser verdadeiro com relação aos seus objetivos profissionais. E se você não se vê trabalhando nessa empresa por muito tempo, é melhor rever. Talvez não seja a vaga certa para você. É melhor ser verdadeiro com a empresa e com você mesmo e adiar um pouco o sonho de conseguir um emprego a falar mentiras e não ser produtivo ou infeliz no que irá fazer. Isso não é saudável nem para você e nem para a empresa. Exemplo de resposta bem objetiva para a pergunta: quais são seus objetivos? Vamos imaginar que você está se candidatando a uma vaga de auxiliar de RH. Aí você vai responder da seguinte forma: meu objetivo principal nessa empresa é ser contratado e fazer parte do time dessa conceituada empresa, desempenhar minha função com excelência, responsabilidade e motivação. Pretendo terminar minha faculdade de RH e dar continuidade aos estudos, investindo em uma especialização em gestão de pessoas, que irá agregar aqui nessa empresa. Vou fazer valer a oportunidade, vou mostrar meus talentos e minhas qualidades e assim evoluir cada dia e construir uma carreira sólida e de sucesso aqui dentro dessa empresa.
Observação: note que neste caso os meus objetivos estão alinhados aos da vaga e irá ajudar na evolução daquela empresa. Quarta pergunta: quais são seus pontos fortes e pontos fracos? Nessa pergunta, o que o recrutador quer saber é se você consegue fazer uma autoavaliação. Mais uma vez, o autoconhecimento vai ajudar e muito. E com sua resposta, o recrutador conseguirá avaliar se você realmente está alinhado com a oportunidade disponível. O ideal é você não ir pelo óbvio. Fale, por exemplo, sobre suas capacidades, suas habilidades e competências que você verdadeiramente possui. Fale e dê exemplos práticos, onde seus pontos fortes foram utilizados, seja durante a formação escolar, trabalhos voluntários ou em alguma experiência que teve. Aponte características positivas à sua personalidade, como facilidade de trabalhar em equipe, facilidade de comunicação ou foco, lembrando que é sempre relacionado com a vaga requerida. E como falar do ponto fraco sem se prejudicar? Vale ressaltar mais uma vez que você não deve mentir, mas apontar características reais. O melhor é que você fale de um ponto fraco, mas logo dê exemplo do que está fazendo para melhorar. É uma pergunta que você deve ter cuidado ao responder. Nenhum recrutador acredita que vai encontrar um candidato sem defeitos e que não tenha falhas. Afinal, somos seres humanos e passíveis de erros. Portanto, você deve evitar respostas prontas como: sou perfeccionista, sou muito ansioso. Essas respostas estão muito batidas e certos recrutadores já não aceitam e pedem para você falar de outro ponto fraco. Seja sincero e complete com algo que você já esteja fazendo para melhorar esse ponto fraco. Exemplo: tenho dificuldade de falar em público, mas estou fazendo um curso de oratória e já pude perceber grande evolução na minha comunicação, na minha desenvoltura. Quinta pergunta: por que você quer trabalhar aqui? Quando o recrutador te faz essa pergunta, ele tem dois objetivos. Primeiro, saber o que você conhece sobre aquela empresa. E segundo, o quanto seus valores são compatíveis com o da empresa na qual está se candidatando. Esse é um ponto que os recrutadores valorizam e muito nos processos seletivos. E para acertar mais uma vez na sua resposta, o jeito é fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa. Como já falamos lá no início do curso sobre se preparar para uma entrevista de emprego. Tá lembrado? Hoje em dia, isso se tornou ainda mais fácil. Qualquer um pode ter acesso a essas informações. Você pode recorrer a sites, redes sociais como Facebook, LinkedIn, Instagram ou ainda notícias publicadas a respeito da empresa. Este é o momento de mostrar o seu real interesse e o quanto você está informado a respeito daquela empresa. Você pode falar sobre as atividades e os seus projetos preferidos. Também é essencial saber sobre a história da empresa, conhecer a missão e a visão e os valores daquela organização. Vale lembrar que essa pesquisa também pode te ajudar a tomar uma decisão de querer ou não trabalhar nessa empresa. Conhecer sobre a empresa e saber falar sobre a estrutura organizacional dela, identificando o posicionamento no mercado, com certeza irá fazer com que o recrutador se interesse por você. Exemplo de como responder essa pergunta: por que você quer trabalhar aqui? Porque eu acredito que esta empresa é um lugar onde os profissionais são valorizados, reconhecidos e têm a oportunidade de mostrar os seus talentos. Eu quero ter a oportunidade de colaborar com as minhas habilidades e também os meus conhecimentos. Vou me dedicar ao máximo para que a organização continue crescendo e obtenha sempre grandes resultados. Meu desejo é crescer junto e fazer uma carreira de sucesso
sucesso sendo parte dessa equipe vencedora. Fazer parte dessa empresa consolidada é sem dúvida bastante motivador.